Eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui para mais uma aula de artes. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a linguagem teatral, quais são os elementos que compõem o teatro e ao final da nossa aula nós iremos imaginar uma história. Vou contar para vocês um conto africano e aí nós vamos imaginar todo o cenário, tudo que pode compor aquilo ali. A gente vai imaginar toda aquela cena que nós vamos presenciar hoje, mas vamos imaginar se tudo aquilo que tivesse, tudo que vai acontecer ali estivesse dentro de um teatro. Bom, mas antes disso, eu estou aqui com uma professora Kedma, que vai mandar para mim, vai dizer o que é que vocês estão achando, o que é que vocês estão comentando com relação à aula. Tá todo mundo por aí ainda, né? Tá todo mundo aqui. Vitória, Janiele tá aqui. Bom dia, professor. Todo mundo dando aquele alô para você. Estão aqui, viu, apostos, esperando o que é que vem aí dessa aula. Olha aí, coisa boa. Então continuem por aí. A Jéssica também está aqui no cantinho da tela, tornando essa aula mais acessível, fazendo interpretação de Libras. Por trás das câmeras nós temos uma produção que está aqui garantindo com que essa aula chegue aí para vocês da melhor forma. Olha aí, estou fazendo até um coraçãozinho. Daqui a pouquinho vai subir a mãozinha ali atrás dando tchau. Mas antes da mão subir, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o teatro e a linguagem teatral, que é aquela utilizada nos textos teatrais ou dramáticos, os quais são escritos para serem representados. Ou seja, alguém vai criar uma história, mas essa história vai ser reproduzida por personagens no espaço que a gente conhece, que é o teatro. Se eu tenho uma história a ser contada, eu tenho os personagens, eu preciso estipular um monte de coisas ali para que essa história passe uma mensagem. Uma delas é um texto. Os personagens vão ter um texto. Imagina que você é uma atriz ou um ator e você vai para um teatro. Você vai representar uma cena. Você precisa saber o que é que você vai falar, você precisa saber a hora que você vai entrar na história, a hora que você vai sair, em qual espaço do palco você vai se posicionar. E é muito comum, quando vocês um dia forem assistir uma peça no teatro, vocês vão perceber em determinados momentos, no chão, ali onde os atores estão fazendo uma peça, às vezes eles colocam com fita crepe, bem discreto, um pontinho ou um X. E aí você vai perceber que em determinado momento da história a pessoa fica em pé, perto daquele ponto ali. Ah, aquilo ali foi colocado num ensaio. Ali vai dizer, você desse momento da história você vai ficar em pé em tal lugar. Nesse momento você vai ficar em pé aqui. E ali são feitas as marcações. Muito ensaio, muito treino, para que a história ela saia perfeita. E quando a gente fala nessa linguagem teatral, nós temos aí vários elementos. E quando a gente pensa na dramaturgia, o que é que nós temos? A dramaturgia é um nome utilizado para as representações teatrais. Os dramaturgos são aqueles que escrevem os textos para serem encenados por atores. Então é muito comum quando nós pensarmos no teatro, quando vocês ouvirem falar no teatro de uma história, vocês também ouvirem esse termo dramaturgia. O dramaturgo vai ser aquele que vai escrever a história e pensar como essa história vai ser contada. E imagina que trabalho, hein? Esse pessoal tem, escrever uma história, pensar na fala dos personagens, pensar em todo o roteiro, em tudo que vai acontecer no início, no meio e no final da história. Dá um trabalhão. Você já pensou em escrever uma história? E imagina só, você escrever uma história e pensar em todo o contexto que essa história vai acontecer. Não é algo simples. Isso a gente consegue perceber também não só no teatro. Se você gosta de assistir séries longas, né? Aquelas séries temporadas, primeira temporada, segunda temporada, terceira e assim vai. Imagina uma pessoa criar todo aquele contexto, os personagens, o que acontece, o tempo em que as coisas estão acontecendo. Não sei se vocês já assistiram algumas peças ou alguns filmes ou séries onde os atores ali, os dramaturgos, eles brincam com o tempo. A história começa lá no final,
depois ele volta explicando tudo o que aconteceu para explicar aquela cena lá do início, e aí você tem toda essa diversão ali acontecendo, né? A escrita vai acontecendo e aí as pessoas brincam com o tempo, o futuro, o presente, o passado. É um trabalho difícil e árduo para que a gente consiga contar uma história, mas está aí. Faz muitos anos, é uma arte milenar, o teatro. E aí, os textos teatrais geralmente são divididos em atos, em cenas. Apresentam diálogo e a ausência de um narrador. Geralmente, esses textos, as pessoas, quando vão assistir uma peça de teatro, é raro nós encontrarmos um narrador da história. Nós vamos ter, sim, em determinados momentos, em algumas histórias, aquela pessoa que inicia e que às vezes ela aparece no meio ali da história, no final, mas nós não vamos ter a presença de um narrador constante, certo? Que ele vai estar contando toda a história e aquilo ali acontecendo. A história ela acontece em atos, em cenas, onde os próprios personagens vão vivenciando e a gente vai compreendendo, a gente vai entendendo a história. Agora me conta, você já assistiu alguma peça de teatro? É mais difícil, né? Às vezes a gente não tem esse costume de ir para o teatro assistir uma peça, mas às vezes no nosso bairro ou na nossa escola acontecem algumas peças, né? Às vezes a gente também participa como personagem. Você já participou? E aí, como foi essa experiência? Você teve que decorar algum texto? Foi difícil? Conversa com a gente, não deixa a gente sozinho não. Coloca aí no chat, o que é que você acha do teatro? Coloca aí sua opinião, se já participou, se tem vontade de participar, se gostaria de assistir uma peça no teatro também. Escreve, coloca aí pra gente. Se chegar a mensagem, a professora vai conversar aqui e vai dizer o que é que você escreveu pra gente aqui. E aí, quais são esses elementos da linguagem teatral? Então, nós vamos conhecer algumas peças fundamentais, coisas que estão ali dentro do teatro. Primeiro, o tempo. Tudo vai acontecer dentro de um tempo. E esse tempo pode ser cronológico ou não. Ele pode estar no momento em que a gente está vivendo, pode ser algo atual, mas pode ser um tempo antigo. E aí, quando eu digo cronológico, é aquele tempo que acontece. Por exemplo, é uma história que começa de manhã, vai para o horário da tarde, termina no horário da noite. E vai seguindo essa ordem, a ordem que a gente conhece do tempo. Mas às vezes, como eu falei, a história ela começa lá no final, num tempo futuro. Acontece uma cena e depois volta-se no tempo para explicar e todo o enredo vai acontecendo até voltar aquela cena do início e a gente entender. Não sei se vocês já assistiram talvez uma peça, um filme, uma série assim, que ela pega o trechinho da cena do final, mostra ali e depois 3 dias antes, 4 dias antes, um mês antes, e aí ele vai contando até chegar lá e a gente entender aquele início. Isso acontece também no teatro. Às vezes as cenas, o contexto, ele vai acontecendo, mas vai acontecendo dentro de um determinado tempo. Além do tempo, nós temos o espaço, que é importante também para a gente entender a história. O espaço cênico. Onde é que essa história está acontecendo? Está acontecendo numa floresta? A história vai acontecer numa cidade, numa casa? Qual o espaço onde essa história ela vai acontecer? Pensa numa história que você já assistiu, num filme, numa série, ela aconteceu num determinado espaço. Quando nós vamos transpor isso, colocar isso num teatro, nós vamos trazer alguns elementos desse espaço para o teatro também. E vai compor ali o que a gente chama do espaço, que seria o cenário. Então, se eu vou, por exemplo, contar uma história que acontece na floresta, dentro desse espaço nós podemos colocar uma árvore, nós podemos colocar gramas, arbustos, detalhes que vão configurar esse cenário. E às vezes esse cenário, esse espaço, ele é móvel. Dependendo da situação que vai acontecendo, aí nós temos os contra-regras, as pessoas que vão estar ali auxiliando na peça, eles vão tirar algumas peças, movimentar rapidamente e vai construir um espaço já para contar uma outra parte da história. O espaço ele é importante também. Claro, não pode deixar de existir os personagens. Lembrando
que você pode ir para um teatro assistir peças onde vai existir aí vários personagens, mas você também pode ir para um teatro assistir uma apresentação onde tem uma pessoa só e ela faz vários personagens, ou uma pessoa simplesmente que vai contar uma história, que vai trazer vários elementos. Mas os personagens, eles vão existir. E aí, você fazendo uma peça teatral, qual personagem você gostaria de fazer? Você gostaria de encenar de repente um vilão ou um herói da história? Escreve pra gente aí. Eu estou perguntando várias coisas, você vai escrevendo aí. E a plateia? Claro, importantíssimo, né? Nós temos ali o teatro, toda a construção que vai ser feita ali e vai ser encenado para quem? Para a plateia. Todos nós, se vocês, por exemplo, a gente tivesse a oportunidade aqui de ir para um teatro, fazer parte de uma plateia, nós sentaríamos, ficaríamos concentradas e prestando atenção naquela história. Uma das coisas que acontece muitas vezes é quando a gente se concentra, a gente presta bastante atenção, se concentra bastante naquela história, é como se a gente nem estivesse ali na plateia, é como se a gente fosse transportado para aquele espaço, para aquele local onde a história ela está acontecendo. Isso aí é a magia do teatro. Mas isso acontece também nos livros, quando a gente está lendo. Diga lá, professora. Tem resposta aqui, viu? Perdão. Antes de falar sobre a aula, a Agatha já está dizendo que ama essa aula. Olha, que maravilha. Já começa por aí, né? Já começa por aí. Ela está dizendo aqui que queria ser um herói. Olha aí. Eu acho que é herói o nome que ela está querendo dizer aqui. E Jean disse que gostaria de participar de uma peça. Olha, coisa boa. O pessoal Então, aqui é interessado em teatro, hein? muito bom. Se tiver aí na sua escola alguma apresentação, você já pode Participa, participar. né? Participa. Ou então sugere para a professora. Justamente. Também pode acontecer isso, hein? Vai ter um evento na escola, você pode se juntar com seus amigos e sugerir à professora, que eu tenho certeza que vai topar, fazer um teatro. Fazer uma Que peça. massa! Utilizei esse exemplo da aula do professor, mas Exato. preste atenção nos detalhes. E contar uma história que você queira contar. Exatamente. Justamente, vai ser bom. Então pensa também em todos esses elementos que você vai precisar para contar, para fazer sua apresentação. Outro é o figurino, que pode ser elaborado, né? A gente pode trazer um figurino bem carregado, como esse que vocês estão vendo aí, que vai além da roupa, e tem o cabelo, eu tenho uma sobrancelha, eu tenho uma maquiagem. Então a gente tem aquele figurino bem elaborado para a gente contar uma história, para a gente fazer um personagem, mas também eu posso trazer algo simples, algum detalhe, ou uma roupa que esteja de acordo com uma história que eu vou contar. Se eu vou contar uma história, por exemplo, que eu estou aqui dando aula, eu não precisaria de um figurino, já seria o próprio personagem. Então depende daquilo que você quer passar. Qual é a mensagem que você quer passar? E aí você vai perceber que se esse figurino vai cair bem ou não. Se uma roupa colorida, para fazer algo alegre, se é uma roupa toda de preto, porque aí eu quero passar algo mais triste, mais sombrio, então vai depender da história que você vai contar. Mas o figurino é uma das peças também, principalmente é um dos elementos do teatro que a gente vai encontrar aí em várias peças teatrais. As pessoas costumam caprichar também nesse elemento aí que é o figurino. Claro que vai dar aquele charme, que vai dar aquela tensão, muitas vezes na história, é a iluminação. A gente também não pode esquecer, dentro do teatro, nós temos aí uma equipe que trabalha com esse processo de iluminação. E não só no teatro, se você perceber em shows, a iluminação faz uma diferença enorme quando um artista está tocando, quando ele quer fazer, por exemplo, o artista ele vai entrar no palco e ele quer dar aquela entrada diferenciada. Então as luzes apagam, depois acende só uma luzinha no canto e tal, de repente acende várias luzes ao mesmo tempo, a música começa a tocar e as luzes começam a piscar de forma mais rápida. Então essa iluminação também presente lá, assim como a sonoplastia. O som também, né? O som é importante. Aquela trilha sonora que vai estar ali no teatro, que também está presente nas séries, nos filmes. Se você não prestou atenção, quando você estiver assistindo uma cena, por exemplo, de suspense, você vai perceber
que a música que vai estar tocando também vai ajudar a criar esse clima, esse ambiente de suspense. E de repente, quando algo surpresa acontece, o som também vai fazer aquele som mais alto, mais estridente, enfim. A sonoplastia vai contribuir muito nessa questão da história que é contada no teatro e fora do teatro também. Nossa, quantos elementos, né? Quanta coisa a gente tem que pensar para contar uma história. Mas eu também posso utilizar o recurso corporal, a voz. Tudo isso também vai contribuir na hora que a gente está contando uma história, seja no teatro, seja fora do teatro. Se você gosta de contar uma história, você, quando acontece algo na sua vida e você vai contar para alguém, dependendo da mensagem que você quer passar, você também utiliza vários recursos. Contos africanos, nós estamos nesse período da consciência negra e eu vou trazer um conto africano para contar, né? Vou contar um conto para vocês, eu não sei se vocês já ouviram, mas esse conto ele vai trazer uma história, ele vai trazer um enredo, ele vai estar num tempo, vai ter o local onde ele está acontecendo, vai ter os personagens e vai ter a mensagem. Vocês vão perceber todos esses elementos nesse conto. Os contos africanos são narrativas curtas, linguagem simples, que transmitem ensinamentos, memórias da cultura de vários povos da África. E nós vamos conhecer um chamado Ubuntu. Ubuntu. Já ouviram esse termo? Ubuntu. Dizem, tem uma lenda, uma história, algo que aconteceu lá na África, onde um pesquisador, andando por uma aldeia, levando uma cesta de doces, fez uma brincadeira com as crianças de lá. Sabe qual foi a brincadeira que ele fez? Ele fez um desafio. Pegou a cesta de doce, colocou lá embaixo de uma árvore, longe das crianças, e disse assim: a primeira criança que chegar na cesta de doce vai ganhar ela, todos os doces da cesta. Então ele imaginou que ia acontecer o quê? Que as crianças sairiam loucas, uma batendo na outra, chutando, para ver quem pegaria a cesta primeiro. Não era? A gente não pensaria que isso poderia acontecer, que seria normal de repente isso acontecer, mas sabe o que foi que houve? As crianças deram as mãos. Elas foram correndo, sim, para pegar a cesta de doce, mas todas estavam juntas, todas juntas. E o pesquisador estranhou aquela cena. Quando chegou lá, chegou todo mundo ao mesmo tempo. Claro, tinha crianças que corriam mais, tinha crianças que corriam menos. Claro que se todo mundo fosse na disputa, uma ia chegar primeiro, mas uma só ia ganhar a cesta que estava recheada de doces. Nesse caso, elas chegaram juntas, sentaram em círculo e dividiram os doces entre elas. O pesquisador, estranhando, e perguntou: por que vocês fizeram isso? Uma das crianças olhou para ele e disse: Ubuntu. E sabe o que significa? O que seria isso? Não, você não entendeu? Se uma criança só pegasse, todas as outras iriam ficar tristes. Eles utilizaram a cooperação, um ajudando o outro. E nesse caso, todas ficaram felizes. Eles distribuíram entre si, eles se ajudaram. E essa é a filosofia Ubuntu, um ajudar o outro. E você que está acompanhando essa história, já tem esse costume de ajudar? Ou você sairia na competição? A gente vai ajudar sempre um ao outro, pensar dessa forma. Com todo mundo junto, todo mundo fica feliz. Não só uma pessoa, o grupo inteiro. E assim termina a nossa história. Essa é a mensagem. Percebam que é um conto curto, que tem personagem, que tem cenário, que tem tempo, e tudo acontece. Imagina, fica aqui a dica. Essa história vocês poderiam fazer uma peça teatral. Vocês que estão aí interessados, junta aí os seus amigos e conta essa história essa semana ainda, amanhã ou semana que vem. Se organiza aí. E aí, professora, gostou da ideia? Gostou da história? Gostei demais, já fiquei imaginando como seria uma peça teatral com os alunos da rede
fazendo ela. E aí, professor? Pois é, nós estamos Fica encerrando, legal, né? hein? Com certeza. Infelizmente, nossa aula já encerrou, no instante passou, né? Infelizmente, né? Mas que bom que a gente terminou escutando essa história belíssima, né? E que a gente tome como exemplo, né? Um sempre ajudando o outro. E o resultado, claro, todos saem ganhando. Até a Pois próxima. é isso aí. Ubuntu. Todo mundo feliz, todo mundo se ajudando. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.